Ei, mãe, bom dia. Primeiro a chegar. Bom dia. Parabéns. Feliz Dia das Mães. Bom dia, irmãos. Estamos aqui para a nossa EBD. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Lil. Parabéns também. Graças e paz, pastor. Vamos compartilhando aí, irmãos. Vamos espalhar aí a nossa EBD. Que mais pessoas possam participar. Bom dia, Rafa. Bom dia, irmãos. Vamos compartilhando. Estamos aguardando aí alguns minutinhos. São 9h32, né? 2 minutos. Daqui a 1 minuto nós vamos orar. Bom dia, Paulinho. Pai do Senhor. Parabéns, todas as mamães aí que estão nos ouvindo. Deus abençoe todas as mães. Graças e paz, Anderson, Brunella, família. Rosana, Deus abençoe também. Irmãos, mais 1 minuto aí nós vamos orar, né? Se você puder compartilhar, né? Acordar o resto da casa aí, chamar o pessoal. Coloca o café aí em cima da mesa. É bom que você pode ouvir tomando café, né? Não tem problema nenhum. Amém, irmãos? Nós vamos orar então para a gente começar a falar do nosso tema. Já são 9h33. Já temos um bom número aí de irmãos. Bom dia, Flávia, família. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães. Bom dia, Flávia, minha prima. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães também. Vamos orar então, irmãos, para a gente começar? Vamos orar? Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nessa manhã. Obrigado, Deus, por mais uma noite que o Senhor nos guardou. Queremos pedir a tua bênção, meu Deus, para esse dia, sobre todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Meu Deus, sobre todas as mães, Senhor, que elas sejam abençoadas, Senhor, nesse dia. Queremos pedir, Senhor, por aqueles que estão enfermos nos hospitais, que a tua mão seja sobre eles, sobre os médicos também, enfermeiros, profissionais da saúde em geral. Abençoa, Senhor, aqueles que estão na linha de frente. Abençoa, Senhor, e cura, Senhor, restaura os que estão doentes. Pai, que nessa manhã o Senhor possa encher o nosso coração, meu Deus, com a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é alimento diário para nós, que nós sejamos fortalecidos, meu Deus, com essa palavra. Essa é a nossa oração. Abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos que estão nos ouvindo e aqueles que ainda não estão também, que a tua mão os alcance. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês, né? Mais uma vez, feliz Dia das Mães. A gente hoje vai falar da lição 15 da nossa EBD. Nossa revistinha está chegando ao fim, né? Mas nós já temos aí uma direção para, se caso até lá não estivermos ainda, né, no templo, a gente vai usar uma revistinha que vocês já têm, né? Uma revistinha que foi muita bênção para nós, e como os irmãos já têm, a gente volta a estudar, né? Hoje a gente vai falar da lição 15, para quem tem a revista, acho que dá para ver aí, né? Sede mutuamente hospitaleiros. É até um tema desafiador, né? Porque é alguma coisa que hoje, né, na condição aí da pandemia, nós não podemos praticar, né, de uma forma como a Bíblia nos manda fazer. Temos que ser criativos,
mas a gente vai aprender os princípios, né, para que quando a normalidade voltar, a gente possa, bom dia Tiago, bom dia Rubens, Pai do Senhor, a gente possa praticar essa doutrina, né? Então, para a gente começar a dar contexto, né, àquilo que nós vamos ministrar aos irmãos, nós vamos ler o texto que está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Versículo 7 em diante. Deixa eu ligar aqui, ver se dá mais luz para nós. Amém. 1 Pedro 4, versículo 7 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Amém, irmãos? Então, hoje a nossa lição ela fala de hospitalidade, né? O tema, né? O título da lição, ele diz assim: sede mutuamente hospitaleiros. Então a gente vai falar de hospitalidade, né? E como isso é também uma das práticas de mutualidade, né? E um dos ordenamentos de Jesus para nós, né? A gente pega, quem tem o devocionalzinho diário, inclusive, irmãos, eu quero recomendar para você, né? Esse devocional aqui, ó, os textos diários. Por quê? Nós estamos em casa, né? Alguns, né, estão em casa aí pela estatística aí do governo, metade da população capixaba, um pouco menos, está em casa e a outra metade está aí saindo mais. Mas nós estamos com tempo, Pai do Senhor Jesus. Nós estamos com tempo para fazer os nossos devocionais, né? Eu já ouvi vários pastores falando isso aqui. Nós não tínhamos o tempo que gostaríamos. E hoje, né, nós temos esse tempo de estar colocando a nossa vida espiritual em dia, né? Fazendo a nossa leitura bíblica, fazendo nosso tempo de oração, nosso tempo de estudo. E também é muito fundamental, você que não faz ainda, né, fazer o culto doméstico, né? Que esse culto doméstico ele seja uma prática aí para nós diária. E você pode usar muito bem, né, os textos do devocional. Aí o sacerdote, chefe de família, dá uma ideia para vocês, né? Pega os textos aqui da EBD, ó, e faz um devocional com a sua família, né? Junta a família, esposa, filho, todo mundo, e medita junto ali da palavra de cada um dos textos. E esses textos dessa lição de hoje, eles são muito legais porque eles mostram pra gente, assim, muito claramente como que a prática da hospitalidade ela está em todas as partes da Bíblia, né? Em toda parte. Hoje é dia das mães, né? Até interessante falar sobre isso. As mães, elas que guardam, né, os filhos até que eles nasçam. Ali começa a vida. E elas hospedam, né? Hospedam o neném aí até que ele venha nascer. Assim como Jesus, né? Ele esteve no ventre de Maria ali por 9 meses, né? Então vem bem a calhar isso. Mas quando você pega aqui as lições do devocional, né? Eu queria mostrar para você. Cada um deles, eu estava lendo aqui, por exemplo, Gênesis 18, 1 a 10, fala de Abraão, quando Abraão, um texto que eu acho fantástico, quando Abraão recebe 2 anjos e o próprio Deus, né? Quando eles estão indo para Sodoma, ali para executar juízo. E aqui eles passam pela casa de Abraão e eles comem com Abraão, né? Ali 2 anjos e Deus estão juntos. Você pode ler o texto, a gente pode até ler esse texto, porque é um texto bem interessante. Gênesis 18, de 1 a 10. Gênesis 18, de 1 a 10. Diz assim, ó. Olha que interessante. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre.
Abraão estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu onde estavam e lhe deu boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: Meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra dessa árvore enquanto mando trazer água para lavar os pés. E uma vez que honraram seu servo com essa visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguir viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: Rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e entregou ao seu servo, que preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: Voltarei a visitar você por essa época do ano que vem e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Interessante, né? A revista, Rosana, é com o Estevão. Você pode pedir no grupo aí da fonte ou aqui mesmo, né? no Facebook, que a Carmen deve estar nos assistindo. A Carmen pode passar para o Estevão providencia a revista para você. Deus abençoe, Edna. Feliz Dia das Mães também. Então, irmãos, esse texto é interessante porque ele fala que 2 anjos, né? E Deus, o próprio Deus, visitaram Abraão. E aí, quando eles foram ali, Abraão praticou essa hospitalidade, né? Interessante que aqui, né, matéria aí para aula de angiologia, né? Quando a gente fizer uma aula de angiologia, falar de anjos e demônios, suas características, é interessante você ver que os anjos aqui e o próprio Deus, né, seres espirituais, comeram com Abraão. Curioso, né? Interessante isso. E a gente pode notar aqui uma característica do corpo espiritual. Jesus, depois de ressuscitar, comeu, né, com os discípulos. Mas aqui o próprio Deus, a Bíblia fala que o Senhor, né, o próprio Deus e os anjos, 2 anjos, comeram aqui manteiga, carne, tudo que Abraão preparou para eles de uma forma assim bem hospitaleira. E tem outros textos, né, do nosso devocional diário, todos são muito bons. Esse é o da segunda que eu li. O da terça fala da sunamita e Eliseu, a história da sunamita que fez um quartinho, né, para Eliseu. Eliseu sempre passava por lá e aí a sunamita se incomodou e fez um quartinho para que ele se hospedasse quando ele estivesse na cidade. E ali ele abençoou aquela mulher com um filho. Interessante que Deus, né, quando teve com Abraão e os anjos, né, os 2 anjos e Deus, quando comeram com Abraão, eles também profetizaram um filho para Sara. A sunamita também recebeu uma bênção, né, que era o filho que ela tanto desejava, quando o hospedou. Os discípulos, né, Lucas 10, que é o versículo de quarta-feira, aqui fala sobre quando Jesus os mandou para a missão, né, do evangelismo. Jesus falou para eles: não leva nada. E quando você chegar numa casa, eles te derem a vocês tudo que é necessário, vocês abençoem aquela casa com a paz. Se não receber, tira a paz, leva a paz de volta, né? Jesus fala desse jeito. É um texto comprido, não vou ler aqui, mas depois você pode estar lendo direitinho. Bom dia, Flávio, bom dia, Lucilene, Pai do Senhor. Atos, que é o texto de quinta-feira, Atos 16, de 1 a 15, fala de Lídia, que hospedou Paulo, né? Então aqui você tem Abraão hospedando o próprio Deus e os anjos, você tem a sunamita hospedando Eliseu, você tem o povo, né, em geral hospedando os discípulos, você tem Lídia hospedando Paulo. Aqui a nossa lição da cita um texto de Hebreus, eu quero ler com vocês também, Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 1. Hebreus 13, de 1 a 6, diz assim: Continue a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Né? Será que vocês hospedaram anjos já? Lembre-se dos que estão na prisão,
como se vocês mesmos estivessem presos. Lembre-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Honre o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e adúlteros. Não amem o dinheiro, sejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não os deixarei e jamais os abandonarei. Por isso podemos dizer com toda confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Né? Então nesse texto de Hebreus também fala de hospedar, né? Que alguns hospedaram anjos sem que soubessem, simplesmente praticando a hospitalidade. E manda lembrar dos presos também. E Timóteo, que é o texto de sábado, fala que é uma das características do bispo, né, daquele que almeja o ministério, é ser hospitaleiro. E 2 Coríntios 8, de 3 a 5, que é o texto de domingo, ele fala da oferta da igreja a Macedônia, né? Quando foi feita a oferta, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 3 a 5, diz assim: posso testemunhar que me deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. O fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Né? Então a igreja, que era uma igreja mais simples, mais pobre, ela estava requerendo o privilégio de ofertar. Né? Eles estavam pedindo a Paulo, nós queremos ajudar. E era a igreja mais pobre, né? A igreja mais pobre ajudando a mais rica. Falou assim, nós queremos esse privilégio. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Então Paulo mandou Tito lá, né, para que eles continuassem a ofertar. Então a nossa lição vem falar sobre isso, né? Como é uma prática comum do Evangelho, mesmo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? A prática da hospitalidade. Os discípulos, quando começaram a pregar o Evangelho por toda parte, essa prática ela foi extremamente importante, porque onde eles chegavam, as cidades que eles visitavam, sempre era necessário que eles estivessem hospedados em algum lugar, e esses, né, hospedeiros, alguns citados aqui nós lemos, né, Lídia, Sunamita e outros, né, mas alguns anônimos, né, muitos anônimos, que fizeram com que o Evangelho fosse levado adiante. Existem algumas pessoas que parecem ter o dom da hospitalidade. Fala a nossa lição aqui, Bill Hybels. Diz que pessoas com esse dom propiciam um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e cuidadas. Esse trecho aqui da lição me lembrou muito o trabalho da consolidação, né? Como é importante. Eu nasci numa igreja, os irmãos sabem, o Ágape, né? Onde o pastor Renato tinha essa característica de abraçar as pessoas o culto todo, né? Na porta ou depois ainda quando eles estavam nos bancos, e essa recepção era muito calorosa, né? E desde que a gente começou a fonte, essa sempre foi uma característica nossa, né? Que precisa ser sempre lembrada, praticada, né? Ensinada, repassada aos novos, né? Porque o que ele diz? Pessoas que se sentem valorizadas e cuidadas, conhecem pessoas novas e ajudam a se sentir bem-vindas. Criam um ambiente seguro, confortável, onde relacionamentos podem ser desenvolvidos. Buscam meio de unir pessoas em relacionamentos significativos. Deixam as pessoas à vontade em ambientes desconhecidos. Isso é papel da igreja, né, irmãos? Todos nós devemos estar preocupados, principalmente com aqueles que estão chegando, para que eles possam se sentir bem no ambiente o mais rápido possível, né? Possam se interar com as pessoas, interagir com todos, né? Conhecer as pessoas. A gente fala muitas vezes do povo mineiro, né? Tem uns mineiros aí na igreja, e o mineiro tem essa característica, né? Eu me lembro uma vez que fui a Mantena, né? Lá onde está a mãezinha do pastor Ricardo, Deus a abençoe. E eu lembro que eu tive que passar um dia aí, quando cheguei logo fui com um amigo para Mantena, fui hospedado, né? Fiquei na casa de irmãos lá.
E eu lembro que eu tive que tomar vários cafés, né? Que você ia na casa de um, tomava café, e na casa do outro, tomava café novamente, e na casa do terceiro, e você tem que tomar o café, porque senão aquilo ali é uma desfeita, né? Quando a gente pratica aí os nossos congressos, né? Tanto quando a gente fazia os congressos da Visão Celular em Vila Velha, quanto agora o Águas Profundas, né? Em Recreio, a gente estimula essa prática, né? Dos irmãos receberem lá, assim como nós recebíamos aqui. E a lição, ela vem nos falar isso, né? Um segundo ponto aqui da lição, ela vem falar isso, que essa questão da hospitalidade, é claro que alguns têm esse talento, né? Essa característica, vamos dizer assim, de fazer isso de uma forma automática, mas o que a Bíblia diz é que isso deve ser praticado por todos. Não deve ser, mas o fulano ele tem jeito para isso, pastor, vamos deixar ele fazer isso, né? Ótimo que ele tem jeito para isso. Mas o que a lição nos desafia? Que essa prática da hospitalidade, ela deve ser para todos nós, né? Todos nós somos chamados a exercer hospitalidade, ser mutuamente hospitaleiros. 1 Pedro é o texto de abertura, né, da lição 4:9. Trata-se de uma ordem e não de uma opção, né? Por toda a Bíblia vamos encontrar exemplos de hospitalidade, como a gente aqui leu no começo, né? Abraão Reuel recebeu Moisés. A lição fala que Reuel, para quem não sabe, é o sogro de Moisés. Lá em Êxodo, né? Vou ler para vocês. Êxodo capítulo 2, versículo 20, diz assim, quer ver? E onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem para comer conosco. Quando Moisés chegou, né, na terra do seu sogro, ele foi até o poço, né, e as moças tiraram, né, água para ele, achando que ele era um egípcio. E aí foram contar para o pai: olha, tem um moço lá fora, nós demos água para ele e tal. E o Reuel, que é o sogro de Moisés, falou assim: mas por que vocês não trouxeram ele para casa? E aí ele vai e convida Moisés para estar ali, né, na casa dele, acolheu e sustentou Moisés, né, até que Moisés recobrasse a sua vida, né, normal, e ali tivesse sua esposa, seu rebanho, mas ele foi acolhido por Reuel. Da mesma forma falamos da Sunamita, da mesma forma Marta e Maria, né? Marta e Maria, elas tinham, as irmãs de Lázaro, elas tinham prazer de receber Jesus. Eu gosto de falar que Jesus, ele tinha o trabalho, né, com os apóstolos, o dia a dia com os apóstolos, ensinando, ministrando, mas o tempo de descanso de Jesus era em Betânia, na casa de Marta e Maria, né? E ali na casa de Marta e Maria e Lázaro, né, Jesus se sentia à vontade, acolhido. Aí fala até que Marta, né, ia fazer os quitutes lá, a comida, e Maria ficava aos pés de Jesus, ouvindo o que ele falava. Mas era um lugar onde Jesus sempre se sentia acolhido, né? Eles eram hospitaleiros com Jesus. Imagina, um privilégio, né, irmão? Se hoje a gente tivesse esse privilégio. Lídia também, né, após convertida, abriu as portas da sua casa para Paulo. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos, sobre isso? Que a hospedagem é uma ordem, né, para todos nós. A hospitalidade é uma ordem para todos nós. Nós devemos praticá-la, é um desafio. Nós devemos, né, aqui a lição faz algumas perguntas, se a gente gosta de hospedar, né? Alguns aí vão dizer que sim, outros talvez que não. E aí, quem de vocês prefere hospedar, né? Na opinião de vocês, quais são as inconveniências de hospedar? E tem, né, algumas inconveniências. Você abre a sua casa, abre a sua intimidade. Isso é um ato de amor, né? E maturidade cristã também, né? Porque abrir a casa significa maturidade. Você vai desvendar ali a sua intimidade para alguém. E isso entre cristãos, né? Isso é fantástico. A gente tem os nossos temores, né, de fazer isso aí. Mas é uma prática saudável, porque a gente vai ser mais íntimo, né, de alguém, e a gente vai estar exposto, né, e a nossa alma é revelada numa situação dessa. Aqui fala que é perigoso hospedar quem não conhecemos, vamos falar sobre isso.
Você crê que hospedar, podemos sem saber hospedar anjos, né? Vocês creem nisso? A Bíblia fala que sim, né? Então nós devemos crer. Nos primeiros tempos da igreja, os cristãos, principalmente os apóstolos, viajavam de um lado para o outro pregando o evangelho ou levando ofertas de uma igreja para outra. Os judeus dão muito valor à hospitalidade até hoje, né? Meu sobrinho teve em Israel um tempo atrás, fazendo uma turnê lá, ele é músico, né? E aí ele ficou na casa de um amigo em Israel, hospedado, e depois esse rapaz veio pro Brasil, ficou aqui também hospedado com eles, e depois convidou o Bruno, meu sobrinho, para o casamento, para ser padrinho de casamento dele, lá em Israel. E assim, uma característica do povo mesmo, né? Essa questão de hospedar. Nos primeiros tempos da igreja, os cristãos, principalmente os apóstolos, viajavam, como eu falei, de um lado para o outro, pregando o evangelho ou levando oferta a outras igrejas. Nessas viagens eram acolhidos por alguma família cristã e tratados como gente da casa, né? Como é gostoso, né, irmãos? A gente sentir isso, né? Se sentir bem cuidado. Eu lembro uma ocasião quando eu e o Giovanni estávamos recém-casados, nós fomos para o Rio, para a casa de um tio, né? E meu tio, ele pegou, assim como minha avó uma vez fez isso comigo, né? Eu me lembro da minha avó já, minha avózinha também, coisa que você aprende. Minha avó saiu da cama dela e colocou eu e o Giovanna lá. E eu trouxe para cá do meu tio César, padrinho, a tia Heloísa, né? A Flávia tem me assistindo aí, minha prima. E eles fizeram a mesma coisa, nos deram o quarto deles para dormir, né? E eu fiquei assim, meu Deus. E depois de passado um tempo, né, eu recebi um casal de pastores em casa e eu fiz a mesma coisa. Eu olhei, a preocupação era essa, né, dar o melhor ambiente, o melhor quarto era o meu, na casa. E eu peguei com o Jô, fui dormir no quarto da Gabi e deixei aquele casal de pastores no meu quarto. Porque eu achava aquilo ali o melhor lugar que eles podiam ficar, né? E a gente quer oferecer o melhor, né? Quando você recebe alguém. Lowe Bowley diz o seguinte, que embora as condições atuais sejam um pouco diferentes, né? Hoje, bom dia, Juscelene. Hoje existem hotéis, restaurantes, serviços de assistência social. Ainda persiste a necessidade dos irmãos serem mutuamente hospitaleiros. Missionários, evangelistas, outros irmãos muitas vezes têm de viajar sob condição precária. E ainda existem muitas pessoas desabrigadas. Há 2000 anos era a vontade do Senhor que fôssemos mutuamente hospitaleiros. A sua vontade continua sendo a mesma, né? E às vezes também acontece o contrário, né? Como diz aqui. A gente precisa observar isso. Eu lembro de uma história, uma vez que eu fui fazer um casamento fora da cidade, né, fora do estado. E fui fazer o casamento, e aí chegando lá para fazer esse casamento, os noivos muito preocupados, né, com os parentes que vinham de fora se hospedar, uma cidade pequena. E aí na hora de hospedar a mim, né, fui eu, Jô e Gabi. E aí na hora de hospedar eles falaram assim, pastor, meu Deus, nós esquecemos de aonde íamos colocar vocês. E eu tava horas, né, da minha cidade, muitas horas de distância, não tinha como voltar. E aí no final a gente ficou, né, no único lugar que tinha lá, muito interessante, né? É verdade, o Ricardo tá lembrando, né? Elias e Regiane fazem isso também, né? Uma vez que eu fui dormir lá, eles me engrupiram, Elias e Regiane, me levaram para casa deles, me colocaram no quarto. No outro dia eu descobri que era o quarto deles também. Eles foram dormir na sala com as crianças e deram a cama deles para mim e para Ju, né? Fiquei muito constrangido, né? Muito assim, envergonhado, mas honrado, né? Também daquilo que eles fizeram. E esse lugar que eu fui fazer o casamento, a noiva esqueceu, a gente foi para um hotel e o hotel era de divisórias de escritório, né? Era um lugar grande que eles fizeram divisório de escritório e colocaram aquilo ali. E aí fomos deitar, eu, o Jô e Gabi, e a gente ouviu os outros quartos de volta, né? Não tinha janela nenhuma. E a Gabi ficou procurando, pai, esse quarto não tem janela. Eu falei, minha filha, não tem janela não.
E a gente ouvia todo mundo, porque as pessoas estavam ali pro casamento também, eu acho. E estava lotado, né? E era um lugar assim muito mais simples, mas amém, né? A gente passa, como diz Paulo, você está no conforto, você está, né, de forma mais humilde. E o mais importante quando a gente hospeda, quando a gente é hospitaleiro, não é você dar aquilo que você não tem, né? Mas você dá o melhor de você. E a gente também que recebe, né? Saber receber de forma, com o coração generoso, aberto, né? Eu lembro de uma fala do Mauro Cerulo, uma vez, que eu fui ouvir pregar aqui no Ibis, e ele falou que foi pregar num lugar, acho que na Índia, e acabou o culto, e veio uma senhorinha muito simples, muito humilde, com um saquinho de moeda, e entregou para ele uma oferta. E o Mauro Cerulo, um pastor já conhecido no mundo inteiro, né, com muito recurso, olhou aquele saquinho de moeda e devolveu para ela. E ela ficou constrangida e falou: não, irmão, não preciso, né? Deus abençoe você, fica com essa moeda aí, essas moedinhas você mesmo, Deus tem me abençoado. E ela foi embora triste, baixou a cabeça e tal, saiu do portão da igreja, pela rua. E ele falou que o Espírito Santo incomodou ele naquela hora e falou assim: por que você não aceitou a oferta daquela mulher? Lembrei da oferta da viúva, né? Da Bíblia. E ele falou assim: não, Senhor, ela, coitada, é uma pessoa humilde, o Senhor tem me dado, eu não vou fazer isso. Aí Deus falou com ele assim: não, mas você está tirando a oportunidade dela, a semente dela. E também lembra o texto que a gente leu, né, da igreja da Macedônia, que era mais pobre que a igreja de Coríntios, e fez questão de ofertar e de ajudar. E aí Deus ministrou ao coração do Mauro Cerulo: você está tirando a semente daquela mulher. E disse que ele saiu pela rua, correu atrás da mulher, alcançou ela. Falou: irmã, cadê a ofertinha? O saquinho. Ela pegou toda feliz, deu para ele. Ele falou: não, irmã, Deus abençoe e tal. E recebeu aquela oferta, né? Às vezes a gente não tem noção do mundo espiritual, né? A gente acha que a gente sabe todas as coisas, né? Os valores. E Deus, às vezes, tem outras formas de fazer as coisas. Alguns princípios que nos ajudarão a entender a prática da hospitalidade, né? Hospedar exige, como eu falei aqui, maturidade, né? Não é para qualquer um. Até porque tem muito crente que ensaia ser crente, né? Então, quando você hospeda, não dá para ensaiar, né? Você vai ter que ser você. O que você gosta de fazer para receber os seus hóspedes? Como que a Igreja de Cristo pode praticar a hospitalidade? Perguntas, né? Porque a hospitalidade praticada com murmuração não serve. Outro ponto importante. E aí a gente começa a falar sobre isso, né? A prática, a palavra hospitaleiro no grego significa aquele que ama o estranho. Olha que coisa linda, né, irmãos? Não gosto muito do grego, não, mas, né? Eu gosto de falar o português, mas é importante a gente conhecer a origem das palavras para saber melhor o que elas significam para nós. Então, hospitaleiro é aquele que ama o estranho ou que ama o hóspede. A hospitalidade só é legítima quando é feita com amor. Então, como tudo na Bíblia, né, irmãos? A Bíblia fala em 1 Coríntios 13 que se não tiver amor, de nada me adianta, né? De nada serve. Então, tudo aquilo que eu faço precisa ser com amor, né? E hospedar não é diferente. Ó, sabemos a diferença entre algo feito por amor e algo feito por obrigação. Quando hospedamos alguém com todo carinho, esse se sente como em sua própria casa. Essa é a ideia de Deus, né? Recebe os benefícios do nosso cuidado. O anfitrião que age assim também é abençoado. E aí a gente lembra aqui dos casos de Sara, né? Que quando Abraão foi anfitrião, ela recebeu a bênção dela, ela ficou grávida, né? O anjo falou que no ano seguinte ela estaria segurando a criança, e a sunamita da mesma forma. Então a bênção ela é mútua, né? Não é só para aquele que está recebendo, e é tão prazeroso dar, né, irmão? Dar é melhor do que receber. A Bíblia fala isso, a gente demora a aprender até que a gente tenha a oportunidade de dar uma coisa boa. Eu sempre conto uma história para vocês, me lembrei agora de novo, de 2 pedreiros, né, que trabalharam na minha casa. Eu nunca esqueci. E aí eles estavam conversando, e aí não sei por que a gente entrou nesse assunto de dar, receber e tal.
E eles falaram, um deles falou comigo assim, eu falei, você prefere dar ou receber? Ele receber, pastor, claro, receber é muito bom, eu gosto de receber. Eu falei, pai, mas você já pensou que dar é melhor? A Bíblia fala que é. Ele falou, mas como pode ser melhor dar do que receber? Eu gosto de receber. E eu falei, olha, você tem que pensar o seguinte, aquele que está dando, ele tem para dar. E aquele que está recebendo, ele precisa receber, ele não tem para dar. Então o que está dando está numa situação melhor do que o que está recebendo. E é um privilégio. E ele parou para pensar naquilo, né? Então, às vezes a gente se envolve tanto com os valores da terra que a gente esquece os valores do céu, né? A gente tem que lembrar dos valores do céu. E quando você pegar um versículo assim que te confronta, que a princípio você não entende com clareza, a gente tem que agir por fé, né? E procurar entender a mente de Deus, né? Nisso aí. Por quê? Melhor é dar do que receber. Pastor, mas isso é estranho, né? Para os valores da terra. É estranho, verdade. E aí eu preciso me aprofundar em Deus para entender. Ó, segundo Paulo, a hospitalidade é uma virtude que demonstra e exige maturidade. 1 Timóteo 3,2. Vamos ver o que está escrito? EBD, irmãos, exige leitura, né? Então, você que é um amante da Bíblia, que gosta da palavra, esse é o ambiente para você ser fortalecido, né? 1 Timóteo 3,2 diz assim, portanto o bispo deve ter uma vida repreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Pai do Senhor, pastora Sueli, Deus abençoe. Pai do Senhor, Eleonora. Então, é uma característica de alguém maduro, né? A prática da hospitalidade. Aqui ele diz assim, ó, a nossa igreja fosse como uma espécie de hospital que recebe os feridos e doentes. Nesse sentido, suprimos a necessidade dos santos, Romanos 12:13. A hospitalidade jamais pode ser exercida com murmuração. Então a gente precisa praticar a hospitalidade, que é um ordenamento bíblico, né? E precisa praticá-la da forma bíblica, que é como? Com alegria, sem murmurar, sem reclamar, né? Como tudo que a gente faz na Bíblia, né? Com todo serviço que a gente faz para Deus, ele precisa ser feito dessa forma. A prática da hospitalidade é muito importante e existem circunstâncias em que se torna bastante especial. Quando precisamos abrigar obreiros que visitam a nossa cidade ou igreja, né? Quando precisamos da acolhida e cuidado. Em outros momentos existirão pessoas desabrigadas, né? Por motivos que contarão com a nossa hospitalidade e atenção. Em tempo de perseguição, né? A gente está vendo um tempo aí difícil, né? A gente está vivendo um tempo difícil como igreja, esse isolamento aí social. Temos até que ter o novo normal, né? Que a gente vai aprender. É um desafio aí para a igreja. Durante algum tempo a gente vai ter essas máscaras, essa falta de contato, de abraço, né, de toque, de mão, de oração junto, e a gente vai ter que reaprender aí até que essa cura total chegue, né? A gente vai ter que aprender, vai ser difícil para nós, né? Estamos acostumados com isso. Então, a hospitalidade jamais pode ser exercida com murmuração. E essas questões, né, que ele está falando aqui, pessoas desabrigadas, obreiros, perseguição, pessoas recém-chegadas na igreja, a gente tem irmãos novos. Esse tempo de pandemia, de culto online, é interessante, né? Tem irmãos que estavam recém-chegados na igreja, que estão se enturmando. É importante que a igreja observe isso, olhe, né? Você sabe que é um novo da igreja? E a gente que é mais antigo, mais maduro, aí, tem mais tempo, precisa olhar para eles com carinho, né? E interá-los, interagir com eles. A gente às vezes fica esperando que as pessoas nos procurem. Lembra daquele versículo bíblico? Tudo que você deseja que os homens façam a você, façai vós. Ah, ninguém me liga. Liga para os irmãos. Ah, ninguém, né? Hoje não vou nem falar visita, porque visitar não dá, né? Em tempo de isolamento aí não dá para visitar. Mas você pode ligar, né? Pode fazer uma chamada de vídeo. Pode perguntar pelo irmão, interagir lá no Zap, de alguma forma, e saber quem é o novo. Você vê um novo lá, quem é essa pessoa? Não sei. Mas é seu irmão, né? Congrega com você, ou mesmo que não congregue, né? A Igreja de Cristo é uma só. Mas ali na comunidade local eu preciso fazer aquela pessoa nova se sentir bem, né? Quando chega um convidado na sua casa que você não conhece tanto, né? Um anfitrião,
ele tem essa característica, o quê? Fazer o convidado se sentir bem, né? Se relacionar com outro. Lembra quando Jesus repreende o fariseu? Ele vai na casa do fariseu e lá tem aquela mulher que beija os pés dele, chora nos pés dele, beija os pés dele e enxuga com o cabelo. E é uma mulher com uma fama não muito boa. E aí o fariseu olha e fala assim, ele desdenha, né, de Jesus, né? Os homens ali fazem um comentário sobre aquela mulher, que se Jesus fosse realmente profeta, ele saberia quem é que estava nos pés dele, fazendo uma crítica, né, para Jesus. E aí Jesus vai e dá uma exortação para aquele fariseu, e inclusive a respeito da lei, porque ele fala assim para ele, olha, a lei fala que tem que cumprimentar. Eu cheguei na sua casa, você nem me cumprimentou, mas essa mulher, desde a hora que ela chegou, ela não para de chorar nos meus pés, beijar os meus pés e enxugar com os cabelos, né? A mulher foi hospitaleira na casa do fariseu e o fariseu não foi, né? Será que a gente tem cometido, né, esse deslize, né, para os irmãos que chegam na casa do Pai, né, que é a igreja, a casa não é nossa, é do Pai. A gente acha que a igreja é nossa, né? Tem gente que, eu já vi gente assim, que acha que é dele, a igreja do Pai. E ali todos nós fomos acolhidos, né, hospedados. Então o novo precisa sentir isso, né? E isso faz parte deve ser o sentimento de toda a igreja, de todo que congrega, né? Aqui fala assim, por exemplo, do recém-chegado, Áquila e Priscila levaram Apolo para casa a fim de instruí-lo na doutrina. Paulo fala da mãe de Rufo, que o serviu a Cristo, sendo como mãe também para ele, Romanos 16, 13. De fato, nossas igrejas precisam ser pais e mães, né, de pessoas carinhosas, que ajudem o desabrigado a obter cuidado especial, principalmente os que estão doentes, aflitos, espirituais, emocionais ou fisicamente. Com certeza as recompensas estarão garantidas para os que são hospitaleiros. Deus nunca fica devendo nada a ninguém, né? O Senhor Jesus se diz servido quando damos de beber, ainda que seja um copo de água fria a um pequenino. Mateus 10, 42. Né? Jesus ele fala aqui que lá no final, quando ele separa bodes e ovelhas, eles perguntam assim, quando que fizemos isso? Ele fala, bem-aventurado, né? Vinde a mim. E aí ele fala assim, se alguém der um copo de água fria, que seja ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Jesus fala que é como se tivesse sido dado a ele, né? E aí a gente precisa atentar para isso. Cuidados da hospitalidade. Vale ressaltar que nesse momento que a hospitalidade deve ser exercida com muita precaução. Há pessoas mal intencionadas que entram nos lares cristãos com propósitos malévolos. Paulo fala de alguns irmãos que viviam em desacordo com a doutrina, indo de casa em casa, alimentando-se à custa dos outros e negando a necessidade de trabalho. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, vou abrir aqui para a gente ler. Então Paulo fala do outro lado da moeda, né? Aqueles irmãos que estavam ali se aproveitando da hospitalidade. Olha o que ele diz. E agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mantenhamos afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Pois vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos, quem não quiser trabalhar não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar, intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos, em nome de Jesus Cristo, que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhe digo nessa carta e afastem-se deles para que se sintam envergonhados. Não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como irmão. Que o próprio Senhor de paz lhes dê a paz em todos os momentos e situações, que o Senhor esteja com todos vocês. Então Paulo aqui ele exorta a respeito daqueles que eram aproveitadores, né? Ele fala, como apóstolo, ele tinha até o direito, né, de se alimentar, porque a Bíblia fala que aquele que é instruído na palavra reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui, né? Então Paulo conhecia esse versículo
E ele sabia que era um direito que ele tinha, mas mesmo com o direito, o que ele fez? Enquanto esteve hospedado na casa desses irmãos aqui, ele fazia tendas, ele fez isso para que eles tivessem um exemplo para aqueles irmãos que estavam agindo de má fé, né, abusando da hospitalidade dos outros, fossem repreendidos. Ele falou, repreende-os, não expulsa, repreende como irmão, para que eles aprendam, né? É preciso que sejamos simples como pombas, mas prudentes como serpentes. Mateus 10:16. Devemos ser hospitaleiros, sem contudo abandonar o cuidado e o bom senso. Nem sempre acolhemos anjos, né? Então o bom senso continua valendo. Uma coisa que a lição fala aqui, o penúltimo tópico, né? Ela diz assim, o desenvolvimento da hospitalidade. Talvez nos sintamos frustrados por não sermos tão hospitaleiros como a Bíblia nos ordena. Não desanimemos, pelo contrário, tomemos algumas decisões que nos ajudarão nesse propósito. Primeiro, oremos para que Deus nos faça mais hospitaleiros. Então você que tem essa dificuldade, a indicação da nossa lição, a primeira, né? Que a gente deve orar a Deus. Segundo, tomemos a decisão de ser hospitaleiros. A segunda é uma coisa prática, né? Você ora a Deus para ser hospitaleiro. A segunda, você decide ser, mesmo quando estivermos lutando com nossos recursos. Então eu não preciso ter demais, né, para dividir com meu irmão. Eu preciso ter um coração para dividir, né? Lembra da história do menino dos pães e dos peixinhos, né? História fantástica, Jesus deixou registrado para nós na Bíblia. Aquele menino não tinha muito. Tinham milhares de pessoas naquele lugar. Os apóstolos, né, inclusive recomendaram para Jesus despedir o povo, né, porque não tinha alimento para todo mundo. E aí Jesus falou para eles, dei vocês alimento para eles. E os apóstolos, imaginam o coração deles, né, no meio daquela multidão de pessoas, saíram dali preocupados se eles iam conseguir fazer aquilo. E aí eles acharam o menininho que tinha os pães e os peixinhos, multiplicou, né, alimentou todo mundo, e a Bíblia diz que no final sobrou 12 cestos. Aquele menino deu o que ele tinha para compartilhar, né? A gente tem uma estratégia, não sei se muitos, talvez até um momento bom para aproveitar isso aqui. Alguns pais talvez não conheçam. No dia da ceia, na igreja, quando a gente faz a ceia na igreja, a gente faz a ceia do infantil, que é uma ceia diferente. Tem alguns anos que a gente instituiu isso e a Andrea tem colocado em prática. Que é o quê? É o dia da criança levar um lanchinho para compartilhar com os outros, né? Então um leva biscoitinho, um leva fruta, um leva o que tem, né? E ali eles fazem uma mesinha com os pequenos e aquela mesa é compartilhada por todos, por aquele que tem mais, por que tem menos, por que não tem nada, né? E o objetivo é ensinar as nossas crianças a dividir. Assim como a gente tem feito, né? Às vezes no dia dos pais, das mães, cada um leva o seu café e ali a gente compartilha. E a gente faz isso com as crianças por quê? Porque elas precisam ser ensinadas, né? A gente naturalmente, quando nasce, já nasce pecador, né? E nasce egoísta. A gente não tem o costume de dar, de dividir. E isso precisa ser estimulados, né? Aqui, assim, se as crianças observarem em nós uma conduta de generosidade, de hospitalidade, elas vão copiar, elas aprendem com exemplo, né? A Bíblia fala isso muito claramente. Elas não vão ter dificuldade. E aí a criança que aprende a dividir o espaço, a comida, a roupa, o brinquedo, não terão dificuldade em procurar o bem-estar do próximo quando forem adultas. A gente vive um tempo, né, irmãos, onde é aquilo que a Bíblia profetizou, né, que nos últimos dias os homens seriam maus, né? Eles vão de mal a pior. E hoje tanta gente preocupada com si mesmo, né? Não preocupado com o outro. Quando a gente fala aí de pandemia, né? Os irmãos que são assintomáticos e contaminam os outros, que morrem, né? Às vezes não estão preocupados com isso. Não estão preocupados em ser agente de fazer, né, o outro perecer. E isso denota uma sociedade egoísta, né? É a hora da igreja se mostrar, né, como sal e luz, pensando no outro. Procuremos oportunidades para compartilhar
nossa casa. Toma iniciativa, né, de promover encontros, refeições, estudo bíblicos, orações no nosso lar. A gente sabe que nesse tempo agora é impossível, né, mas vai chegar o tempo que vai ser possível. E pense nisso. Às vezes quando a gente faz os congressos, tanto na Montanha quanto em Vila Velha, e traz o pessoal de lá para cá ou daqui para lá, a gente faz isso, né? Pergunta quem pode oferecer a casa. Tem irmãos que a gente sabe que é tradicional, que gostam, né, de receber, mas isso tem que ser todos nós, né? Procure, né, ter uma nova experiência de receber uma pessoa em casa, né? De ter alguém ali com quem você possa compartilhar o que Deus tem te dado. Pratiquemos a hospitalidade também em nossa igreja. Sejamos gentis com os visitantes. Você já parou para pensar nisso? Você se preocupar em se oferecer, né? A gente acha que a gente está enfadado na igreja, por quê? Porque o evangelho é dinâmico, né? Você foi chamado para servir. E quando a gente fica só sendo servido, você sente um vazio, né? Porque você foi chamado para servir. Então você fica ali sentado ouvindo o culto, a gente fica enfadado, né? Ah, mas eu vou lá fazer o quê? Ouvir o culto de novo, cantar de novo, pregar de novo, orar de novo? A gente faz isso, né? A vida toda. Aliás, está fazendo isso há 2000 anos a igreja. Só que isso é acompanhado de uma prática. Qual? Do serviço. O problema é que muita gente não tem essa prática. Então quando você é útil, quando você dá, quando você recebe uma pessoa na porta, abraça a pessoa, ajuda a pessoa, né? Faz com que a pessoa interaja com as outras, oferece algum tipo de serviço, igual você vê os irmãos aí que estão lá ainda pintando igreja, lavando igreja, arrumando igreja, recolhendo cesta, entregando cesta, a pessoa se sente parte, né? A igreja precisa ser dinâmica. Então você tem um talento, você pode se oferecer, né, irmão, para fazer alguma coisa. Pratique a hospitalidade, né? Que a nossa igreja seja acolhedora, hospitaleira. A prática da hospitalidade é um importante ministério da igreja. Por meio dela, podemos expressar mais uma maneira de servir ao Senhor, né? E para reforçar, para a gente encerrar e orar e dar os avisos, né? A hospitalidade deve ser feita sem murmuração. Abençoa tanto o que recebe quanto o que pratica, né? Que a gente possa ter no nosso coração que o versículo que diz que melhor é dar do que receber é verdadeiro, que funciona, né? Que a gente tenha fé nisso, que a gente faça prova disso e a gente vai ser abençoado quando fizer. Amém, irmãos? Né? Espero que Deus os abençoe, né, com essa lição. Nós temos ainda 2 lições, alguns recados importantes antes da gente orar. Essa semana a gente tem a nossa programação normal. Para a semana que vem tem algumas mudanças, né? Na terça-feira passa a ser o pastor Eduardo. Na quarta-feira passa a ser o pastor Clocione. No sábado passa a ser o pastor Éder. E no domingo à noite passa a ser o pastor Ricardo, né? Aí até a gente acabar as aulas de libertação na segunda e batalha espiritual na sexta. E a partir de lá, aí eu devo assumir o domingo. Então o pastor Ricardo vai ficar aí uns 2 domingos à noite. E lembrando aos irmãos, né, que você está recebendo alimento, tanto de manhã quanto à noite. Então não perca, né? Mesmo que você não possa, pastor, no horário eu não posso. Então você pode assistir depois que for gravado, né? A gente vai passar a fazer a ceia domingo à noite, para que mais irmãos possam participar, né? Uma reivindicação aí mais da montanha. E lembrando, inclusive, que a gente está aguardando, irmãos, que vocês respondam a nossa pesquisa que está no Instagram, no Facebook, tem um link lá, a Adna colocou, para que você responda sobre os cultos, horários, né? Sobre se você tem assistido ou não. Mas compartilhe com seus amigos. Você que está assistindo, sabe do irmão que não está assistindo, fala com ele, né? Do quanto está sendo bom, para que todos sejam alimentados. Isso faz parte também de estimular o irmão, né? De ajudar o irmão que está desanimado. Às vezes não está assistindo nada, está desanimado. Vai ficar mais desanimado, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem muitas lives legais aí, né? A gente pode assistir o Netflix, pode ver a live do sertanejo, do que você quiser, do samba, a sua preferência aí musical, artística, não tem problema. Mas se alimente da palavra, né? É fundamental para que você se mantenha. E se você está vendo o irmão aí passando por isso, ajude. Lembrar, irmãos, de orar, né? Nós temos aí hoje mais próximo de nós uma aguinha.
A mãe do pastor Ricardo está com Covid, né? A irmã do Fabiano também, a irmã do Anderson também, né? A mãe do Hudson está internada no Jaime. Então que a gente possa orar por esses irmãos, né, que estão precisando, orar por todos os enfermos, orar pelas igrejas, né, pela manutenção das igrejas, dos pastores, da obra social. E o pastor Ricardo botou o link aqui, ó, no Face. Você que não sabe o link, já está aqui. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Lembrando, irmãos, que você pode levar os quilos, né, da primícia e também itens de higiene e limpeza na igreja. Procure a Rose, tanto para receber quanto para doar. Lembrando das ofertas e dízimos que você pode fazer em Vila Velha pelo PicPay, em todas as igrejas pelo Cicobi, né, transferência bancária, ou ainda procurar um dos tesoureiros para que você seja usado aí, tem a mesma honra da igreja de Macedônia, né, poder ajudar para que a obra continue, para que os pastores, né, continuem aqui, que a gente consiga pagar a internet, a água, a luz, o contador, o sistema de alarme, as despesas dos nossos pastores, para que tudo isso se mantenha, né? Então, seja para que a obra social aconteça, para que a gente possa ajudar as pessoas. Então, seja fiel, né? Esse é o ano da fidelidade e Deus vai te honrar com isso. Amém, irmãos? Vamos orar então para nos despedirmos, né? Jesus, eu quero pedir a tua bênção, meu Deus, agora sobre cada irmão que nos assiste. Deus, que essa palavra ela dê fruto no nosso coração, que ela nos dê o sustento necessário, Senhor, para o dia de hoje, que à noite possamos estar cultuando o teu nome, orando aqui juntos, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre cada pastor, sobre cada família, sobre cada irmão, sobre aqueles que estão enfermos, Senhor, visita, meu Deus, nos hospitais, nas casas, e ser conosco, Senhor, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Deus abençoe. Fiquem com Deus, né? Um bom domingo para vocês. E à noite aí, 8 horas, pastor Eduardo vai estar conosco aí, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, né? Participe, né? Não perca a oportunidade de participar. Amém? Que Deus abençoe. Feliz Dia das Mães aí para as mamães, né? Liga para sua mãe, faz uma chamada de vídeo, faz uma live especial para ela. Deus abençoe as mamães aí de Vila Velha, da montanha, né? Todas vocês fiquem com Jesus e até a noite, se Deus nos permitir. Vou demorar um pouquinho, irmão, por causa do delay, né? Sempre tem esse delayzinho aí, para não parecer que eu desliguei abruptamente. Então fiquem à vontade para vocês desligarem e saírem. Deus os abençoe. Compartilha, né? Compartilha o vídeo com outras pessoas, para que elas possam receber também. Deus abençoe Michele, Rubens, Waze, Mary, todo mundo aí que está mandando saudação, Liu e os outros também, né? Que o Senhor os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Deus abençoe Juliano, com Deus. Deus abençoe as meninas aí, você, Waze. Deus abençoe Andréia. Andréia Araújo é nova na igreja, irmãos. Nossa irmã em tempo de isolamento, conheceu a igreja. Deus abençoe Nicolas, Flávio, sua casa, Juscelene. Fiquem com Jesus, irmãos. Desligando aqui, tá? Mas Deus abençoe, um beijo no coração. Deus abençoe, Thiago. Parabéns às mamães, isso aí. Fiquem com Deus.